Gente, olha, ontem aqui no Cidade em Ação, você acompanhou com exclusividade o caso de um bebê de apenas um mês que havia sido encontrado morto em Santa Rita. Já saiu o laudo da causa morte. Eu tô com o Jair Maci, que ele tem os detalhes na tela, no telão. Olá você e a todo mundo que nos assiste. Olha, acabou o mistério sobre a criança recém-nascida lá de Santa Rita. Uma menininha com pouco mais de um mês de vida, chegou morta aqui do Instituto de Medicina Legal e tinha aquela expectativa, aquela dúvida e até acusação de algumas pessoas da família de que a recém-nascida poderia ter sido assassinada. Mas depois de todos os exames feitos aqui, acabou a dúvida. Estou aqui com Flávio Fabres, que é o diretor do IML, e vai dizer pra gente qual foi a conclusão de vocês aqui. Realmente, quando chega uma criança no IML, a gente fica muito impactado com a situação. E a gente, como você bem falou, Jair Maci, a gente precisa dar um diagnóstico para que a sociedade fique tranquila, fique sabendo o que realmente aconteceu. A gente precisa saber se foi um homicídio, precisa saber se foi um acidente, ou então se foi algo aleatório do destino. E o diagnóstico médico legal foi de broncoaspiração. A criança estava com conteúdo estomacal e ela aspirou, foi para o pulmão. E foi verificado isso durante a autópsia. Foi feita por um médico legista experiente, com mais de 15 anos de sala de necrópsia. Isso aí está bem esclarecido. E era uma menininha com um mês e quantos dias de vida? 1 mês e 13 dias. É um impacto muito grande para uma família, para a sociedade. A gente não quer perder nossas crianças. E a gente precisa dar esse diagnóstico médico legal para que as autoridades que solicitaram, o delegado de polícia que solicitou o exame, e a sociedade e os pais fiquem mais tranquilos e passem esse momento de luto. Com esse tempo de vida, às vezes é até comum acontecer esse tipo de coisa, né? É verdade. Está previsto, até mesmo na Bíblia está previsto os casos de crianças recém-nascidas que iam dormir com seus pais e quando os pais acordavam, elas estavam mortas. Então a gente precisa fazer esse diagnóstico médico legal, é uma coisa comum, mas a gente precisa sempre estabelecer se a morte ali foi decorrente de um fato culposo ou doloso ou acidental ou eventualmente até mesmo de uma doença congênita. E aí um caso desse serve até de alerta para os pais que têm crianças recém-nascidas, né? Muito bom isso aí. Quando a gente tem uma criança que você termina de alimentá-la, é importante o pai, a mãe, não é? Porque inclusive aumenta o vínculo dos pais com a criança. Coloca ela para arrotar, porque a criança, como ela não sabe, ela engole também muito ar e ela fica distendida. Então é interessante o pai, o irmão, os familiares de uma forma geral para reforçar aquele vínculo familiar ali, colocar a criancinha para arrotar. Nunca alimentar e colocar no berço, né? Isso aí é uma recomendação que a gente evita fazer, não é? Quando for alimentar, sempre colocar para arrotar e esperar um pouco ali. Cada família vai ter sua dinâmica e vai estabelecer a melhor forma possível. Muito obrigado, tá vendo? O diretor do IML, além de dar o diagnóstico, dar a orientação, dar o laudo final dessa causa, dar a orientação para vocês, mamães e papais que têm recém-nascidos em casa. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Ontem o caso foi parar na delegacia. Por quê? Na delegacia. Olha aí, ó. A irmã do pai da criança, de blusa azul, chorando ontem, entendeu? Foi para a delegacia. O irmão dela, o pai da criança, chegou a ser apreendido juntamente com o avô, porque teve um tumulto lá na UPA. A criança foi encontrada morta, levaram para a UPA, e aí o pai é separado da mãe e chegou lá na UPA, como se estivesse acusando indiretamente a mãe. Ele estava aperreado, viu a filhinha morta, a família toda entrou em desespero. Aí, o que é que acontece? Ele partiu para cima da ex-mulher. Aí a polícia foi segurar ele. Aí a mãe da criança partiu para cima da polícia. Aí foi tudo para a delegacia, né? Mas só a perícia iria dizer o caso da morte. Então,
foi broncoaspiração. Falar a linguagem mais clara, a criança se engasgou e morreu vítima de um engasgo. Não é? O engasgo pode ser pelo mingau, um leite, não é por outra coisa. Entendeu agora? Então foi um engasgo, aí falando a linguagem mais popular. Então tá aí.